Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, pela análise de um novo tópico, um grande grupo de estudo. Teremos vários vídeos a respeito desse tópico, que é a tutela provisória. Então vamos diretamente ao ponto, que tem muita coisa para ver. Vamos lá. A Emenda Constitucional 45 consagrou explicitamente no texto da Constituição a garantia fundamental da razoável duração do processo judicial e administrativo e dos meios que assegurem a celeridade de sua tramitação. É o que consta do inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal. Antes disso, o Pacto São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, ratificado pelo Brasil, também estabelecia o direito a um processo com duração razoável, previsto no artigo 8º dessa convenção. Garantia essa que, portanto, já estava integrada ao rol de direitos fundamentais do direito interno, por força do parágrafo 2º do artigo 5º da mesma Constituição Federal. Ademais, da própria garantia do devido processo legal já era extraível semelhante imposição. A garantia do devido processo legal significa a determinação de um processo razoável, o que abrange, obviamente, a razoabilidade de sua duração. Por outro lado, a norma do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, ao assegurar o direito fundamental à proteção jurisdicional, está necessariamente garantindo uma tutela adequada, efetiva e tempestiva. Desse conjunto de normas fundamentais diversas, diversas imposições são extraíveis. Para que o processo dure apenas o razoável, para que a proteção jurisdicional seja oportuna e adequada, diversas providências são exigidas, tanto do legislador infraconstitucional, quanto da administração da justiça e ainda do próprio juiz. São necessários, título de exemplo, em primeiro lugar, procedimentos racionais e simplificados, que, por exemplo, prestigiem, de um lado, a efetiva depuração do material controvertido, o que deveria ocorrer, sobretudo, no saneamento do processo, na decisão de organização do processo, e de outro, soluções conciliatórias. Em segundo lugar, formas processuais e meios executivos compatíveis com os tipos de conflitos a solucionar. E, em terceiro lugar, a adequada organização e preparo dos órgãos judiciais e de seus agentes, e outras tantas diversas providências. Entre elas, destaca-se a previsão de mecanismos aptos a assegurar o possível resultado prático que normalmente se teria apenas no final do processo, conservando as condições para que tal resultado possa futuramente ocorrer ou desde logo adiantando esse resultado, tendo em vista situações de urgência, o perigo na demora, ou uma redistribuição do ônus da demora do processo à luz das concretas alegações e defesas das partes. Ou seja, não basta, e não é sempre possível, acelerar o processo como um todo. Então, em certas hipóteses, e observados os limites, cabe adiantar o seu possível resultado, ou, quando menos,
manter as condições para que ele possa futuramente se concretizar. É nesse contexto que se insere a tutela provisória, previsto no ordenamento brasileiro para, em primeiro lugar, debelar situações de perigo na demora ou redistribuir o ônus do tempo na tramitação processual, quando há grande evidência da razão do demandante, embora o juiz ainda não tenha reunido elementos suficientes para o julgamento definitivo de procedência. A concessão de uma providência antes do momento em que o julgador estaria propriamente em condições de definitivamente decidir sobre ela, implica restrição aos direitos do contraditório e da ampla defesa da parte que sofrerá a medida. Será necessário sopesar os valores jurídicos envolvidos, a fim de se verificar qual o mais grave risco, no caso concreto, concedendo-se ou não a tutela provisória. Panorama da tutela provisória no CPC de 2015. O Código de 2015 reformulou o sistema de tutela judicial fundado em cognição sumária. Unifica-se em um mesmo regime geral, sob o nome de tutela provisória, a tutela antecipada e a tutela cautelar, que se submetiam a disciplinas formalmente distintas no Código de 73. Tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela provisória poderá fundar-se em urgência ou evidência. Vejam a esse teor o caput do artigo 294 do CPC. A distinção já existia no diploma de 73, embora não estivesse explicitada. Artigos 273, inciso 1º, 461, parágrafo 3º, 796 e seguintes do CPC de 73, e 273, inciso 2º, e parágrafo 6º, também do 273 do CPC de 73. A tutela de urgência será concedida quando forem demonstrados elementos que indiquem a probabilidade do direito, bem como o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional. Vejam o artigo 300 do Código atual. A tutela da evidência, por sua vez, dispensa a demonstração de periculum in mora, quando existe intensa probabilidade de procedência da pretensão formulada, em casos enumerados na lei, constantes do artigo 311, incisos 1º a 4º. Tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada. A tutela urgente é subdividida em cautelar e antecipada, com ambas podendo ser concedidas em caráter antecedente ou incidental. Vejam o parágrafo único do artigo 294. Embora se mantenha a distinção conceitual entre ambas, confere-se-lhes o mesmo tratamento jurídico. Aplica-se a ambas o mesmo regime quanto a pressupostos e via processual de pleito e concessão. A unificação de regime é positiva, seja sob o aspecto do rigor científico, seja pelas vantagens práticas. Retoma-se o tema logo adiante. Tutela de urgência incidental e antecedente. A tutela de urgência pode ser requerida e concedida em caráter antecedente ou em caráter incidental. Também remeto aos senhores ao parágrafo único do artigo 294. A tutela de urgência é requerida em caráter antecedente quando o autor apenas formula pedido relativo a ela, a urgência, deixando para um segundo momento o pedido principal, isto é, o pedido da tutela jurisdicional definitiva. Já o requerimento de tutela urgente e incidental é aquele formulado quando já está em curso o processo relativo ao pleito de tutela principal. Eliminação da duplicidade de processos. Quando requerida em caráter incidental, a medida, seja ela cautelar ou antecipada, terá lugar dentro do processo em curso, sem autuação apartada e independentemente do pagamento de custas. Vejam o artigo 295. Quando o pedido for formulado em caráter antecedente, isso implicará, obviamente, a constituição de um processo. Todavia, subsequentemente, o eventual pedido principal será formulado nessa mesma relação processual. É o que consta do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 303 e também do artigo 308. Essa é também uma inovação elogiável. O modelo do processo cautelar autônomo, adotado pelo Código de 73, mostrou-se desnecessário e mesmo contraproducente.
O ônus da formulação do pedido principal. Na tutela urgente incidental, vigora integralmente o regime jurídico único para ambas as modalidades, cautelar e antecipada. Mas na tutela de urgência requerida em caráter antecedente, há parcial dicotomia de disciplinas, que em grande medida põe a perder o propósito de unificação de regime das medidas urgentes. Ainda que admitindo tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada em caráter antecedente, o Código previu regras distintas para uma e outra, no que tange ao ônus de formulação do pedido principal, depois de efetivada a medida urgente. Uma vez efetivada a tutela cautelar em caráter antecedente, o autor fica incumbido de formular o pedido principal no prazo de 30 dias, sob pena de cessação da eficácia da medida. Artigos 308 e 309, inciso 1º. Caso cessada a eficácia da tutela cautelar, é vedada a renovação do pedido, salvo por fundamento diverso. Parágrafo único do artigo 309. Já se a tutela urgente deferida em caráter preparatório for antecipada, o autor tem ônus de complementar sua argumentação e confirmar o pedido de tutela final em 15 dias, ou em outro maior que o juiz lhe der, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. Parágrafos 1º, inciso 1º e parágrafo 2º do artigo 303. Aí já se tem clara diferença no regime das duas providências urgentes, quando pleiteadas em caráter preparatório, mas a distinção vai bem mais longe. Estabilização da tutela antecipada. Na hipótese de tutela antecipada antecedente, o ônus do autor de formular pedido principal deve ainda ser conjugado com outra imposição normativa. Se o réu não recorrer da decisão concessiva da tutela antecipada, o processo, uma vez efetivada integralmente a medida, será extinto. Todavia, a providência urgente ali concedida manterá sua eficácia por tempo indeterminado. Vejam o importantíssimo artigo 304. Vale dizer, a tutela antecipada antecedente estabilizar-se-á. Ela continuará produzindo os seus efeitos enquanto não for revista, reformada ou invalidada mediante ação própria em um novo processo. É o que consta do parágrafo 3º do artigo 304, a ser iniciada por qualquer das partes. Parágrafo 2º desse mesmo artigo 304. Não há formação de coisa julgada material. Parágrafo 6º do artigo 304. Mas o direito de rever, reformar ou invalidar a decisão concessiva da tutela antecipada estabilizada submete-se a prazo decadencial de 2 anos. É o que consta do artigo 304, parágrafo 5º. Então, em que pese não se falar em coisa julgada, acaba-se gerando uma estabilidade intermediária, próxima da coisa julgada, tendo em vista que, superados 2 anos, não se pode mais falar em manejo de uma ação revisional, uma ação anulatória daquela demanda. Tá certo? Vou fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Nós continuamos a análise da tutela provisória de urgência no próximo tópico que aparece na tela aí para os senhores, atividade jurisdicional urgente. Então, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.